Fala galera, olha aqui eu de novo. Então, nesse vídeo eu vou continuar aquele projetinho da última vez, né, que era parte das stories lá, usando o Easy Peasy. E no vídeo de hoje eu vou colocar navegação, vou colocar o React Router no projeto. E a gente vai navegar entre duas telas, né, que vai ser a tela de listagem, que é essa que vocês estão vendo aqui, e uma tela de perfil. Né? Você seleciona a pessoa que você está vendo aqui e isso aqui te leva para o perfil, para uma página de perfil que a gente vai criar agora, né? Usando o React Router, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou adicionar o React Router, né? Este cara aqui. Pronto, suficiente. Como eu vou ter que criar outra tela, então eu vou ter que criar outro componente. Se eu vou criar outro componente, eu vou criar outra story. Então eu gosto sempre de começar a modelagem dos componentes baseados na minha story. Então eu vou criar um arquivo aqui, que vai ser a repository story. Pronto. Aqui vamos começar a importar nossas funções. Aqui vai ser do Easy Peasy, eu vou importar o action e o tunk. E vou importar o Axios. Pronto, isso é o suficiente. Vou criar aqui os meus repositórios, iniciando ele como um array vazio. Vou criar uma função de setar os meus repositórios. Ele vai ser uma action. Lembrando, né? Uma action ela recebe um state, que é o estado local aqui, e um dado, né? Um payload, que é exatamente o parâmetro que você passa ao executar essa função, ou no tunk que vai ter aqui, ou dentro do próprio componente, enfim, onde você chamá-la. Você simplesmente atribui aqui, de forma bem direta mesmo, o dado, né? Você não precisa criar um novo dado por meio de spread ou qualquer coisa do tipo, né? Simplesmente atribui e a mágica acontece dentro do Easy Peasy. Que é como eu vou pegar os dados. Aí essa função é assíncrona. Um tunk ele recebe as actions. E o segundo parâmetro dele é um dado qualquer. Opa, aqui é payload, né? Tá achando estranho. E o segundo parâmetro vai ser o passar user. Vou pegar os repositórios de um determinado usuário. Então faz sentido. Const. Usando destruction assignment, vou usar o Axios e separar do objeto de resposta dele somente o data, que é o que me interessa. Pronto, aqui vou pegar minha colinha. Depois disso, vou dar um console log aqui, né? Só para se assegurar que o negócio está ok. Deixa eu botar aqui. E chamo das minhas actions as set repositories, passando exatamente o dado que eu recebi. Pronto, isso aqui é o suficiente para a minha história. Após isso eu vou exportar a minha história. Aqui eu botei moda, mas é história.
Pronto. Pronto, agora que eu tenho minha story e os dados que ela vão ter, eu vou criar meu componente em cima disso. Eu vou criar um componente chamado Profile. Meu Profile, eu vou começar a importar as minhas dependências. E vou usar aqui use effect. Vou criar meu componente na forma de função, que eu vou usar hooks. E aqui eu vou passar um parâmetro. Esse parâmetro são as props. Essa prop que eu vou passar, ela faz referência à prop do React Router. Eu vou explicar daqui a pouco o que ela vai fazer, né? Porque ela vai ser importante. Aqui eu vou pegar os meus repositórios. Ah, bem lembrado. Eu criei uma story e não registrei ela no meu index. Então, eu tenho que importar ela aqui. Eu vou chamar simplesmente de rep. Pronto. Agora eu posso acessar ela usando state.rep. E vou pegar minha função que pega os meus repositórios, a getReps, usando useActions. Ele recebe um parâmetro que são as actions. Eu retorno a minha ação. Bem aqui eu vou fazer o uso do useEffect, né? O useEffect nesse ponto aqui, ele vai servir para, caso eu já esteja na minha tela de profile, ao montar minha tela de profile, eu consiga pegar os dados daquele profile baseado em um parâmetro que vai estar na minha URL, certo? Esse parâmetro vai ser o nome do usuário. Então, toda vida que, sei lá, aqui tiver barra profile, que vai ser o nome da minha rota, barra Bruno, N80, que é o meu ID, ele vai pegar esse nome aqui, e nessa tela de profile, ele vai pegar os dados necessários para popular ela, como a gente faz no didmount na maioria das nossas aplicações. E para isso eu vou fazer uso do useEffect. O useEffect ele recebe uma função e eu vou executar ela. E ela vai ser executada baseada em um segundo parâmetro, que é esse cara aqui, né? Esse cara aqui, basicamente é o seguinte: se eu tiver um dado aqui dentro, né, executa essa função se esse dado for alterado. Então, eu poderia pegar aqui o próprio match, seria o suficiente, né? Se por acaso alguma prop, né, do passada para profile alterar o match aqui, bem aqui ele renderiza o componente baseado nesse parâmetro. Como eu quero que esse negócio rode uma vez e não tenho intenção de ficar alterando nenhuma variável,
Então eu quero que ele se comporte como o did mount. Simplesmente não passo nada. E aqui dentro eu vou criar uma função. Vou chamar aqui de fetchHaps. Ela vai ser uma função assíncrona. E aqui ela vai executar aquela minha função de get apps passando match.params.name. Eu vou explicar para vocês quando estiver trabalhando diretamente com o React Router o que quer dizer essa própria key, certo? Aí eu volto aqui e vai ficar tudo mais claro. Aqui eu vou simplesmente chamar o meu fetchHaps. Pronto. Então, vou continuar aqui. Eu já tenho toda a lógica que eu preciso e efetivamente vou construir nesse momento o meu componente. Então eu vou retornar o meu componente. Então vamos lá. Vou começar com a div. Essa div ela vai ter um class name. Vai ser um container. E aqui eu vou ter outra div. Essa daqui vai ser uma raw. E aqui dentro eu vou ter outro div. Que vai ser assim. Só que para essa div aqui, vou colocar alguns props, né? A primeira vai ser um style. Flex direction. Column. Vai ser uma line items. Center. E um display flex. Pronto. Dentro dessa div aqui, agora eu vou ter um img. E esse img eu vou ter um style. Um widget 100, acho que isso dá certo. Vou pôr um border radius 50. Vou colocar agora o source, né? Obviamente. Source vai ser o seguinte. Os meus repositórios, eles são um array, certo? Dentro desse array, eu vou ter um objeto, vários objetos na verdade, e que cada objeto desse vai ter uma chave chamada owner. Só que todos os repositórios que pertencem à mesma pessoa possuem o mesmo owner. Então eu vou fazer uso desse owner e pegar o primeiro da lista, né? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou ver se desses repositórios existe algum índice, se existe algum repositório. Se tiver, eu vou pegar o owner e vou pegar o avatar URL. Se não, eu passo uma string vazia. Poderia que ser também qualquer imagem default, né? Que vou passar tá reclamando
out avatar. Beleza? Além da imagem, vou ter aqui um H2 também, que vai representar o nome do cara. Vou fazer a mesma verificação, que é até aqui, só que em vez de o avatar URL é login o nome da chave. E depois disso eu vou... Opa, do que ele está reclamando aqui? Ah, obviamente, né? Não, vai ser uma string vazia. E além disso aqui eu vou ter uma div. Essa div tem a mesma coisa, só que eu vou colocar aqui o ID do cara, né? Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma coluna, né, à esquerda, que vai ter algumas informações pessoais, e vou criar a coluna da direita. E essa coluna da direita é que vai ter a lista de repositórios, né? Eu vou colocar aqui só um ID 2 pontos, né? Só para não aparecer aquele número estranho lá. Então, vamos lá. Eu vou criar outra div. A class name dela vai ser uma call SM. Não, vai ser uma call 8, né? Que eu vou colocar aqui dentro um H3. Vou chamar aqui de repositórios. Abaixo disso, vou colocar uma outra div. O class name dessa div vai ser call SM list group. E dentro dela eu vou fazer o meu map, né? Map. Vou passar o rep e vou retornar um componente. No caso aqui, eu vou retornar um link para o repositório do cara lá no GitHub. Então vai ser basicamente isso. E aqui dentro vai ter um rep.name, que é exatamente o nome do repositório. Já esse cara aqui, vou colocar algumas propriedades para ele. Uma key. Um href. E um class name. Opa. É group. List group item action. E vou exportar. Pronto, criei meu componente profile. Agora eu vou ter que usar esse componente de profile. E para isso eu vou ter que usar o React Router, né, para navegar entre as telas. Então eu vou vir aqui, arquivo não, vou criar um novo diretório. Vou chamar esse diretório de routes. E vou criar aqui dentro um arquivo, vou chamar de root, que vai ser
a raiz, né? O início de tudo. No root eu vou fazer o seguinte. Eu vou importar o React. Se os nomes são muito grandes, eu vou primeiro importar aqui. E ele vai autocompletar. Router down. C browse router. As router. Route. E o link. Importantíssimo esse link. Vou criar agora um componente. Chamá-lo de root. E vou retorná-lo. Dentro do meu router, eu vou criar uma espécie de header, né? Um headerzinho para navegação. Para você estiver no profile, você poder voltar para home, caso você já apareça na tela de profile via link, né? Então, vou criar aqui um nav. Este nav vai ter aqui umas props. A primeira dela vai ser um style. Vai ser um margin bottom. Tá colado ali, né? De uns 20. Eu vou dar um class name para ele. Pronto. Aqui eu vou fazer uso do meu link. O link é como se fosse uma href. Então, ele espera pela propriedade to para onde ele vai redirecionar. E eu vou dizer que ele vai redirecionar para home, para barra. E você pode passar classes como se você estivesse passando classe para um href. Ele vai se comportar do mesmo jeito. Aqui dentro eu vou colocar algum ícone, uma imagenzinha para representar a home. Source. Width de 30. Height de 30. Class name de inline block align top. E dentro desse link eu vou chamar de home. Pronto. Criei meu ícone. Agora eu vou criar os componentes que vão ser renderizados baseados em uma rota. Então eu vou usar o route para isso. Route, ele vai funcionar da seguinte forma. Ele tem uma propriedade chamada exact, que diz o seguinte: tem que ser exatamente igual que está aqui nessa URL. Então eu passo o path. Eu digo, ó, na barra eu quero o componente. E aí eu vou importar o meu componente, no caso aqui eu vou precisar importar a home. Então, components, home, e vou importar o profile.
Pronto. O outro vai ser praticamente idêntico, exceto por aqui ser o profile. E aqui no path, eu vou querer que seja na barra profile, barra, dois pontos, name. Isso aqui indica que tu vai ter um parâmetro na tua URL, que é para ser profile, né? Tu vai ter um parâmetro na tua URL. Ele vai dar match com barra profile e vai pegar esse nomezinho aqui e empurrar ele em uma variável, né? Então esse cara aqui ele é mutável. E dependendo do que vier aqui, eu posso mudar o comportamento da página que eu estou renderizando. Então, se vocês se recordam, eu uso o match aqui. Aqui é actions. Tá certo aqui. Não sei por que importa isso aqui. Então vocês se recordam do match. O match ele tem um objeto chamado params e tem uma propriedade chamada name. Esse params ele é um objeto porque você pode passar aqui vários parâmetros, ID, quantos forem necessários. E aí você pode aumentar, né, essa capacidade de passar parâmetros entre rotas. Isso é bem interessante, isso é bem legal. E é assim que eu vou usar no componente profile. Pronto, agora a gente tem o root. E aí, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá no index e vai importar o root. Só que eu não lembro se eu exportei o root, eu acho que não. Aqui também está errado, né? Aqui é assim. E aqui tem um S. Pega esse cara, coloca esse cara aqui. E vamos ver. Olha só, já apareceu o header aqui. Já descolou de lá também. Vou colocar aqui Bruno. Só Bruno mesmo. Vamos dar buscar. Ah, tem um detalhe. Lá no meu user list, né? Eu vou ter que alterar uma coisa. Esse A. Ao invés de usar A, eu vou ter que usar o link do React Router DOM. Então eu vou fazer o import dele. React Router DOM. Link. Passo o link aqui. Só que o link, esse link, ele vai ter que receber um to. E esse to vai ser o seguinte. Vai ser barra profile barra user ponto login. Do que ele está reclamando aqui? Enclosing tag. Ah, claro, né? Claro, né? Pronto, agora eu posso salvar. Ó. Como vocês podem ver aqui, ó, aqui embaixo, vou passando, ó, ele está montando a minha URL do jeito que eu defini no link. Então, a gente digita o nome do cara aqui e eu vou escolher o primeiro aqui, o Bruno. Ó, trouxe os dados. Tem aqui a lista de repositórios desse cara. Tem aqui algumas informações básicas, né, daquele objetinho owner. E os repositórios dele, né, com link para o GitHub, né, que você pode ver aqui embaixo. São links que te levam para o GitHub. Bem,
clicando em Home, você volta para a telinha que estava antes, né? Como dever de casa aí para vocês, limpar essa lista quando eu voltar. Quando voltar para Home. Bem, é isso. Eu espero que tenha ficado claro, né? Foi um projetinho começo, meio e fim, com um propósito mais útil do que só to-do list. A gente usou alguns conceitos que realmente são usados em aplicativos de produção, né? Gerenciamento de dados, roteamentos, composição de componentes, divisão de componentes. E eu acho que vai ajudar esse pessoal que está querendo entender um pouco de hooks, que está entrando agora também, né? E é isso. Se você gostou, curte, dá o like aí e se inscreve no canal. Você vai estar me ajudando bastante e vai me motivar a fazer mais vídeos como esse para ensinar mais gente a mexer e a produzir com React. Valeu, pessoal. Até a próxima.